Hoje eu estou aqui com o Jefferson. O Jefferson é mais um investidor aqui da nossa Bolsa Brasileira. E o Jefferson, conta para nós aí um pouco aí como é que o pessoal te conhecer aí. Tu é advogado, técnico de enfermagem e investidor. Conta aí como é que tu começou primeiro na enfermagem ou primeiro fez faculdade? Concluí meu curso de enfermagem em 2003. Estou com 22 anos de enfermagem. Me formei em Direito em 2016, na Faculdade São Judas Tadeu. E comecei a investir esse ano, né? Sou um Investidor iniciante, né? iniciante, assim, um jovem investidor, né? Tu começou a investir agora, mas assim, tu já fazia algum tipo de investimento, tu guardava ali teu dinheiro ali. Até me conta um pouquinho sobre a profissão de ser advogado, né? Tu começou a... Porque é diferente de enfermagem. Geralmente enfermagem tem teu salário fixo. Advogado também, ele pode ser CLT ou ser também pessoa jurídica, ter ali o seu salário todos os meses, mas geralmente advogado trabalha ali por conta, né? Pegando clientes. Então tem meses que ganha ali ganha uma causa, né? E tem meses que não ganha. E aí como é que tu se viu assim nessa parte financeira? Ah, é engraçado, né? Como a gente sofre a influência dos nossos pais, né? Porque a minha mãe, ela trabalha na área da saúde. Daí eu fiz muito o curso de enfermagem em razão dela, né? Uhum. que era um que ela falava muito bem da profissão, né? Ela é uma pessoa apaixonada com o que faz, né? Só que ela sempre teve um sonho de ser advogado. Que legal. Então eu acabei também fazendo esse meu curso de direito muito por influência da minha mãe, né? E mas assim, no começo eu pensei em advogar, encontrei as dificuldades como todo mundo encontra quando está iniciando a carreira. Sim, sim, imagino. Aí depois eu foquei em concursos, né? Uhum. E de certa forma eu entendi que talvez aquilo ali, tipo, para conhecimento me serviu muito, né? Tenho minha OAB, né? Posso exercer minha profissão quando quiser, né? Tenho a liberdade de fazer isso. Então eu optei de ser um freelancer na área do direito, né? Quando tem uma oportunidade a gente advoga, mas a minha principal profissão hoje é a enfermagem, né? Enfermagem. Ah, legal. E essa questão de investimento, como é que foi essa questão aí tu conversou com a tua esposa, para vocês, porque uma coisa é o cara investir sozinho, outra coisa é quando tu é casado com outra pessoa ali, tu deve conversar com ela, olha, né? Como é que foi essa questão aí? É que assim, todo mundo sonha com a liberdade financeira, né? É um sonho de todo mundo. Mas de forma igual, né? Eu quero ter a liberdade geográfica junto com a minha família. Então eu Sim, acredito que a médio e longo prazo, o, o investimento de fazendo de forma correta pode me proporcionar trazer mais conforto para minha família. Então isso foi uma das coisas que eu conversei com a minha esposa. A gente teve muito que mudar a nossa mentalidade, né? uhum. Principalmente com relação aos gastos, uso do cartão de crédito, Isso é importante, porque isso é um veneno, né? com Porque a certeza. gente é fácil de comprar, mas depois para pagar é difícil, né? Sim, sim. Então, isso são alguns hábitos que eu e ela a gente conversou, a gente está mudando, tá mudando a nossa mentalidade. Realmente preciso comprar isso agora, isso é uma necessidade, pode esperar. Claro, a gente não deixa de sair, não deixa de passear, Sim, mas a gente tenta ter um controle maior dos nossos gastos para quando no final do mês sobrar aquele dinheirinho a gente sim. aporta. Aporta. Ah, que Então, legal tu falar isso, porque muito do investimento a pessoa decide assim, eu vou investir, mas não conversa com o parceiro, com a parceira, porque eu também, assim, quando eu e a Karine nós conversamos de começarmos a investir juntos, né? Antes eu investia sozinho e agora nós estamos investindo juntos. Tem que ter assim uma parceria e tem que ter um objetivo comum dos dois, porque se um é muito gastador ali e o outro é mais conservador, tenta segurar mais as contas ali, se não tiver uma conversa, não tem como chegar num objetivo comum, né? o que eu percebo é que o investimento tem que ser uma coisa da família, a minha Sim. visão. Porque, que eu falo para minha esposa, porque
a gente não pode depender do governo para se aposentar. Cada vez mais difícil. Sim, Então a gente entende que isso também vai fazer parte da nossa aposentadoria. sim, sim. Então eu não faço esse. Eu comecei a fazer investimento não pensando em mim, mas pensando também na minha família, proporcionar um maior conforto, a liberdade geográfica que eu tinha Sim, dito. Então, para nós isso foi bem importante e está sendo bem legal, porque é uma coisa que a gente vive o dia a dia. sim, Embora a gente não faça os aportes todos os dias, sim. mas todo dia a gente conversa, todo dia eu procuro bastante literatura, né? Então, Importante, importante. vejo pessoas que já fazem isso, né? O Ney também, uma grande inspiração minha, que tu tem uma experiência, tu conversa, tu explica, né? Então, para quem está começando, passa segurança. Não, realmente existe um caminho a ser seguido, né? Sim, sim. Tipo, eu não quero atalhos, né? Mas é sempre bom pegar a experiência de quem já passou por Sim, algumas coisas e a gente vai se adaptando se àquilo, né? adaptando. Não, eu mesmo, ô Jefferson, eu mesmo continuo acompanhando os canais que eu sempre acompanhei, Primo Rico, o Economista Sincero, Dias lá, Investimentos Irmãos Dias, enfim, eu tenho mais de 30 e poucos canais que eu sigo, dou sempre uma olhada ali, mas eu tenho o meu estilo de investimento, né? Claro que eu também, que nem tu falou, a questão da inspiração, minha inspiração maior foi o livro, vou mostrar aí na tela para vocês, Faça Fortuna com Ações. Esse livro aí mudou a minha Eu mentalidade. comprei esse livro. É muito bom. Esse Comprei esse livro aí livro. Chegou muda a semana mentalidade passada. do investidor. E também o outro é o Luiz Barsi, né, cara? Né? Ele é Tem gente o que maior diz assim, exemplo. mas o cara tá ultrapassado, o cara já é idoso. Sim, eu prefiro escutar um cara que é idoso, que deu certo, do que um cara que tem É, 17 anos e agora você vai ganhar milhões e tal. O cara, que experiência de vida o cara tem, é né? que eu acho que tu tem que pegar assim, ó, pegar o que deu certo para os outros e tu vai adaptando a tua realidade, Sim, entendeu? Porque a gente vive em mundos diferentes, né? No sentido que a tua vida privada, a questão da tua, os gastos da família são diferentes de cada lugar, né? sim, sim, Tipo, eu tenho 2 filhos pequenos, eu pago colégio, então tem todo sim. gasto com logística, material, então a minha realidade é diferente da tua, mas Exato. tu tem exemplos que deram certo. Então, como é que eu posso usar aquele exemplo que deu certo e A eu posso parte dar. que deu certo, né? Exato. Pegar a E parte a parte que deu errado também, é, porque tu aprende com os erros os dos outros, erros dos outros, exato, com os teus e dos com outros. Né? os meus outros. É uma coisa empírica, né? Então, Sim. o que eu acho que assim, ó, a pessoa não pode ser o dono da verdade. Então, tipo, eu tô começando agora, eu não posso ser arrogante e achar, não, o que o Daniel tá fazendo tá errado. Não, vamos ver como é que funciona, quais Sim. são os planos. Porque isso tem reflexo ao longo prazo, né? Então eu acho Tem. importante. Então. E hoje, Jefferson, me diz uma coisa, de investimento, o que que tu tem investido, assim, o que que tu tem olhado, assim, tua carteira de investimento, Bom, assim, eu como é que tu tô. começou aí? Então, assim, como o nosso aporte assim, não é grandes valores, né? Então a gente não quer pulverizar a carteira. Né? Interessante, sim. Então, eu entendo que eu tenho que estudar, pesquisar bons ativos, Uhum. 3, 4, no máximo 5 ativos, questão de fundos imobiliários, né? E um pouco de renda variável também, né? Eu Uhum. preciso ter giro, né? Eu preciso fazer aquele efeito bola de neve, né? Sim. Juros compostos. Então, assim, eu prefiro. Estou focando muito em fundos imobiliários, né? Eu gosto muito do Gari 11, MXRF 11 também. Uhum. Tem alguns que estão no meu radar, assim, que eu estou estudando, mas são proventos, né? Mensais, né? Sim, sim. E vai fazendo aquela bola de neve ali. Exatamente. Sim, sim. E eu tento fazer, se é que existe uma forma mais segura, né? Sim, Eu tento fazer o feijão com arroz, né? Banco do Brasil, Petrobras, são empresas que já são consolidadas, né? Um sim, pouco sim. do ensinamento do Sbarce, né? Isso, isso. Então, eu me baseio muito naquilo ali, né? Empresas seguros, né? Hum, Energia, né? Então, bancos, né? Banco do Brasil é uma empresa centenária, né? sim. Então, sobreviveu a inúmeras crises, então eu sinto segurança
investir nesse Sim. aporte nisso aí. Então, e também eu tento ter criar um fundo de emergência, de forma... Normalmente as pessoas, pelo que eu pesquiso, eles tem que ter 4, 5 salários, ou 2, 3 salários, não sei. Para mim é inviável fazer isso. Sim. Então eu prefiro aportar e deixar um pouquinho no fundo. E vou criando meu fundo junto com meus aportes. Meus aportes. A estratégia que para mim está dando certo. Sim, né? sim. O pessoal fala o pessoal de economia fala em até 6 salários mínimos. Sim, mas vai juntar 6 salários. Mas 6 salários mínimos. Eu vou ficar um ano juntando dinheiro. Não faz sentido para mim, né? Então, mas digamos assim, tu tem um emprego mais fixo, tu tem uma rede que nem a gente entrevistou o Brian no último papo de investidor aqui. Tem uma rede ali de um network que te apoia e tal. Aí a reserva de emergência, eu digo assim, é a tua reserva de emergência. Eu, por exemplo, pode ser uma reserva de oportunidade. Eu tento deixar 2 salários ali, meu custo de vida, até 3 às vezes, mas tem uma oportunidade, eu tiro dali e aporto, entendeu? E aí depois, assim que eu puder, eu já começo a botar de novo na reserva de emergência. Mas é importante essa tua colocação de deixar também um pouquinho na reserva de emergência, porque as emergências acontecem. Acontece. E outra coisa, assim, pegando as experiências de outras pessoas, eu tento também estabelecer alguns critérios. Por exemplo, fundo imobiliário, eu tento sempre pegar um fundo que está em desconto, né? Tipo, abaixo do PVP1, né? Então já seria o valor ideal, né? O valor justo, né? Então sempre tento pegar um pouco abaixo, né? Então quando tem uma oportunidade eu aporto nesses fundos base 10, né? Que são cotas até R$10, né? Sim. Também assim, eu tento ter uma liquidez diária de 800 mil, 1 milhão de reais, né? Então se tiver uma baixa liquidez, eu já acho dentro daqueles critérios que eu estabeleci para mim, que eu acho que é mais seguro, eu já não invisto, né? Sim. E eu procuro sempre aportar naqueles que são diversificados, né? Tipo, 80% ele aluga, por exemplo, um fundo de tijolo, 80% ele aluga só para o Pão de Açúcar. Aí se o Pão de Açúcar, apesar de ser contratos atípicos, né, 10 anos, mas se, sei lá, deu a louca no Pão de Açúcar, vamos sair do Brasil, vamos fechar... O que aconteceu com os americanos, assim, né? E aí, deu um rombo ali. Entendeu? E aí quebrou, né? Então, eu sempre tento ter fundos, por exemplo, fundos de tijolos que sejam diversificados clientes, né? Não seja um cliente único ou um cliente que detém a maioria dos aluguéis, né? Então, são alguns critérios que eu vou estabelecendo, que a gente vai aprendendo, vai pesquisando e vai se formando, né? Isso aí, então, Jefferson. Obrigado pelo papo aí, tá? Agradeço a oportunidade. Valeu. Até o próximo aqui, papo de investidor aqui, com outra figura. Valeu, Jefferson. Sucesso. Um abraço. Valeu. Obrigado.